Região do Norte de Minas Gerais, Brasil, 2009. Todo mês, quando a lua cheia iluminava o céu, algo acontecia na fazenda Três Irmãos. O gado desaparecia. Não era um ou dois animais, eram sempre 15 cabeças. Exatamente 15. Na mesma noite da lua cheia, sem rastros, sem sangue, sem pegadas de caminhões, sem nenhum sinal de arrombamento nas cercas, como se 15 bois de 500 quilos cada simplesmente evaporassem. Em 2 anos, o fazendeiro Joaquim Neves perdeu 360 cabeças de gado. Quase R$500 mil. Sua fazenda estava à beira da falência. A polícia investigou. Veterinários examinaram o pasto. Técnicos instalaram câmeras. Nada. Até que Joaquim decidiu fazer algo desesperado. Pediu para seu peão mais corajoso, Sebastião, ficar de vigília durante a noite de lua cheia. Fique escondido no pasto, observando e não interfira. Descubra o que está levando meu gado. Sebastião era um homem de 45 anos, trabalhava na fazenda há 20. Tinha enfrentado onça, lidado com cobras venenosas, domado cavalos selvagens. Não tinha medo de nada. Na noite de 12 de agosto de 2009, Sebastião se escondeu entre as árvores no pasto principal. Levou binóculos, uma faca e uma garrafa de café. Às 2h17 da madrugada, sob a lua cheia mais brilhante que ele já tinha visto, começou. O que Sebastião testemunhou naquela noite o deixou mudo por 6 meses. Literalmente mudo. Quando finalmente voltou a falar, só repetia 3 palavras. Não era daqui. Esta é a história do gado que desaparecia na lua cheia e da criatura que ninguém acreditava existir. Até que todos viram. Fique até o final, porque o que foi preciso para expulsar aquela coisa da fazenda vai te fazer acreditar que há forças neste mundo que a ciência não explica. Bem-vindo aos segredos sombrios do sertão. Joaquim Neves tinha 58 anos quando os desaparecimentos começaram. Ele havia herdado a fazenda Três Irmãos do pai e a tocava com sucesso há 30 anos. 1000 hectares de pasto, 500 cabeças de gado Nelore de primeira qualidade. Era uma operação lucrativa e respeitada na região. Até maio de 2007. A primeira vez foi no dia 2 de maio. Lua cheia. Joaquim acordou de manhã. Foi conferir o gado como fazia todos os dias e notou que faltavam animais. Contou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 15 cabeças haviam sumido durante a noite. Ladrões, foi sua primeira conclusão. Conseguiram abrir a porteira, levaram os bois num caminhão. Mas quando examinou as cercas, tudo estava intacto. Trancas no lugar, portões fechados, nenhum sinal de arrombamento. E não havia marcas de pneus. Em uma fazenda de terra batida e pó, onde qualquer veículo deixa rastros visíveis por dias, não havia uma única marca de caminhão. Joaquim chamou a polícia. Fizeram um boletim de ocorrência. Disseram que investigariam. Nada foi encontrado. 1 mês depois, exatamente no dia da próxima lua cheia, 15 cabeças desapareceram novamente. Mesma quantidade, mesmo padrão. Nenhum rastro. Isso não é roubo comum, disse o delegado Augusto Meirelles. Ladrões não são tão precisos. Não levam sempre a mesma quantidade. E não conseguem fazer isso sem deixar absolutamente nenhum vestígio. No 3º mês, Joaquim instalou câmeras de segurança. 8 câmeras cobrindo todo o pasto principal onde o gado dormia. Na noite da lua cheia, as câmeras gravaram até as 23h47. Naquele momento exato, todas as 8 câmeras falharam simultaneamente. Quando voltaram a funcionar, às 3h15 da manhã, 15 bois haviam sumido. Interferência eletromagnética, explicou o técnico que veio examinar o sistema. Algo causou uma sobrecarga, mas não sei o que. Não tem torres de celular por aqui, não tem linhas de alta tensão. No 4º mês, Joaquim contratou 3 seguranças armados para patrulhar o pasto durante a noite de lua cheia. Os 3 homens se posicionaram em pontos estratégicos, com walkie-talkies, armas e lanternas potentes. Às 2h da manhã, os 3 relataram pelo rádio que estava tudo normal. O gado dormia tranquilo. Às 2h15, os rádios ficaram com estática. Às 2h17, os 3 seguranças começaram a gritar. Gritos de terror puro, palavras incompreensíveis. E então, silêncio. Joaquim e outros funcionários correram até o pasto.
encontraram os 3 seguranças deitados no chão, conscientes, mas em estado de choque. Os olhos arregalados, tremendo violentamente, incapazes de falar. E 15 bois haviam sumido. Os seguranças foram levados ao hospital. Ficaram internados por 1 semana. Quando receberam alta, nenhum deles quis falar sobre o que tinha visto. Pediram demissão e deixaram a região. Um deles, antes de ir embora, sussurrou para Joaquim: "Não era animal, não era humano, não tente entender. Apenas saia dessa fazenda." Em 2 anos, 360 cabeças de gado desapareceram. Sempre 15 por lua cheia, sempre sem rastros. Joaquim perdeu quase R$500 mil. O banco ameaçava executar a dívida. Compradores se recusavam a comprar gado da fazenda Três Irmãos. A propriedade estava marcada como amaldiçoada. Funcionários pediam demissão. Ninguém queria trabalhar lá durante a lua cheia. A mulher de Joaquim, Dona Marli, implorava para ele vender tudo e ir embora. "Vamos perder tudo mesmo, Joaquim. Pelo menos salvamos nossas vidas." Mas Joaquim era teimoso. Aquela terra era de sua família há 3 gerações. Ele não ia desistir sem entender o que estava acontecendo. Foi quando chamou Sebastião. Sebastião Ferreira tinha 45 anos e trabalhava na fazenda desde os 25. Era conhecido na região como o homem que não tinha medo de nada. Tinha matado uma onça com as próprias mãos quando ela atacou um bezerro. Tinha domado o cavalo mais selvagem da região. Tinha enfrentado jagunços que tentaram invadir a fazenda. "Sebastião", disse Joaquim, "preciso que você fique de vigília, escondido no pasto, na próxima lua cheia. Não tente impedir nada. Apenas observe e me conte o que viu." Sebastião cuspiu no chão, mastigou um pedaço de fumo e respondeu: "Tá certo, patrão. Vou descobrir quem tá roubando nosso gado. E quando descobrir, vou dar um jeito neles." "Não." Joaquim segurou o braço dele. "Não tente fazer nada. 3 homens armados ficaram em choque. Apenas observe de longe." Sebastião concordou, mas por dentro não levava a sério. 3 homens fracos da cidade, pensou. Eu sou diferente, sou o homem do sertão. Ele não fazia ideia do erro que estava cometendo. 12 de agosto de 2009. A lua começaria a ficar cheia ao entardecer. Sebastião se preparou como se fosse para uma batalha. Faca grande na cintura, facão nas costas, uma garrafa de cachaça para o frio da madrugada, binóculos, lanterna e uma espingarda calibre 12 que pegou escondido, mesmo Joaquim tendo pedido para não levar armas. "Se for bicho, eu mato. Se for homem, eu prendo. Simples assim", murmurou para si mesmo. Ele se posicionou às 20 horas, enquanto ainda havia luz do dia. Escolheu um ponto estratégico, dentro de uma moita densa de arbustos, com visão clara do pasto principal onde 200 cabeças de gado pastavam e descansavam. O céu estava completamente limpo, sem uma única nuvem. A lua começou a subir enorme e amarela no horizonte. Sebastião nunca tinha visto uma lua tão grande. As primeiras horas foram entediantes. O gado pastava normalmente. Alguns deitavam para dormir, tudo absolutamente comum. Sebastião bebericava café da garrafa térmica. Observava. Esperava. 00:30. Nada. 1 da manhã. O gado começou a ficar inquieto. Alguns levantavam, mugiam baixo, se movimentavam sem razão aparente. Devem sentir cheiro de onça, pensou Sebastião. Mas não havia onças na região há anos. 1:30, os bois começaram a se agrupar. Todos juntos, como fazem quando sentem perigo. Formaram um círculo, com os mais jovens no centro, os machos grandes na periferia. Mas não havia nada lá, nenhum predador visível. 2 da manhã. Foi quando Sebastião sentiu uma mudança no ar, como se a temperatura tivesse caído 10 graus em segundos. Seu hálito ficou visível. No meio do sertão baiano, em pleno agosto, ele estava vendo sua própria respiração. E então, o silêncio. Silêncio absoluto. Os grilos pararam de cantar. Os pássaros noturnos pararam de piar. Até o vento parou. Era como se alguém tivesse apertado um botão de mudo na realidade. O gado sentiu também. Todos os animais pararam de se mexer. Ficaram completamente imóveis como estátuas, olhando na mesma direção. Para o norte. Sebastião olhou para o norte também. No começo não viu nada.
Apenas a paisagem iluminada pela lua. Árvores, arbustos, pedras. Então ele viu o movimento. Algo estava vindo do norte. Algo grande. Sebastião pegou os binóculos com mãos que começavam a tremer. Ajustou o foco. E quase deixou os binóculos caírem. Você já viu algo que seu cérebro se recusava a processar? Algo tão errado que você duvidava dos próprios olhos? Conta nos comentários. O que vinha do norte não andava. Flutuava. Era grande. Muito grande. Do tamanho de uma casa pequena, tinha forma. Mas a forma mudava. Às vezes parecia ter pernas. Às vezes parecia ser só uma massa. Às vezes tinha algo que podia ser braços, ou tentáculos, ou galhos retorcidos. Não era sólido. Não era líquido. Era algo entre os dois. Como uma sombra que tinha volume. Como fumaça que tinha peso. E tinha olhos. Muitos olhos. Olhos que brilhavam com luz própria. Amarelo pálido. Como olhos de lobo, mas muito maiores. E estavam por toda a superfície da coisa, abrindo e fechando, olhando em todas as direções. Sebastião sentiu suas entranhas se revirarem. Seu instinto mais primitivo gritava: corra, corra agora! Mas ele não podia se mover. Estava paralisado, não de medo consciente, mas de algo mais profundo. Como se seu corpo soubesse que qualquer movimento chamaria a atenção. A coisa flutuou até o centro do pasto. O gado não correu. Não podia. Estavam paralisados também. E então, a criatura abriu. Não era uma boca. Era uma abertura no centro de sua massa. Uma abertura que sugava tudo ao redor. Não sugava ar. Sugava essência, energia, vida. 15 bois começaram a levitar. Lentamente. Como se a gravidade tivesse parado de funcionar para eles. Seus corpos de 500 quilos flutuavam no ar como balões, movendo-se em direção àquela abertura. Os animais mugiam. Era um som horrível. Não era medo. Era agonia. Como se cada célula de seus corpos estivesse gritando. E então, eles começaram a se desfazer. Não explodiam, não sangravam. Não, simplesmente se dissolviam. Começando pelas extremidades. Pernas viravam fumaça escura. Caudas desapareciam. Cabeças se desmanchavam no ar. Em menos de 1 minuto, 15 bois de 500 quilos cada um foram completamente absorvidos pela criatura. Não sobrou sangue, não sobrou osso, não sobrou nada. A criatura ficou parada por alguns minutos, pulsando, como se estivesse digerindo. Sebastião deveria ter ficado quieto. Deveria ter esperado a coisa ir embora. Mas ele cometeu um erro. Sua mão, tremendo incontrolavelmente, bateu sem querer na espingarda ao lado dele. O metal fez um pequeno clink. Todos os olhos da criatura se viraram para ele ao mesmo tempo. Sebastião sentiu um peso esmagador sobre seu peito, como se a própria realidade estivesse pressionando ele contra o chão. E então, uma voz. Não era uma voz de verdade. Não vinha de fora. Vinha de dentro de sua cabeça. Era composta por 1000 vozes, todas falando ao mesmo tempo. Homens, mulheres, crianças, animais, todos sussurrando, gritando, chorando. Você viu. Você não deveria ter visto. Agora você é parte. Agora você pertence. Sebastião tentou gritar. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. A criatura começou a flutuar em direção a ele. Sebastião conseguiu se mover. Levantou, cambaleou, começou a correr. Correu como nunca tinha corrido na vida. Atravessou o pasto, pulou cercas, correu pela estrada de terra em direção à sede da fazenda. Não olhou para trás, mas podia sentir. A coisa estava atrás dele, não rápida, mas constante, implacável. Ele conseguiu chegar à casa principal, bateu na porta com tanta força que quase a quebrou. Patrão! Patrão! Abre! Pelo amor de Deus, abre! Joaquim abriu a porta. Sebastião entrou cambaleando e desabou no chão. Quando Joaquim olhou para fora, não viu nada. Apenas a noite iluminada pela lua. Mas Sebastião sabia que tinha visto algo que não deveria existir. E sabia que aquela coisa agora sabia que ele existia. Sebastião não falou uma palavra durante 6 meses. Os médicos disseram que era trauma psicológico, choque, que eventualmente ele se recuperaria. Mas não era só isso.
Toda vez que Sebastião tentava falar sobre o que tinha visto, sua garganta se fechava, como se algo o impedisse fisicamente de formar palavras. Ele conseguia falar sobre outras coisas, sobre o tempo, sobre comida, sobre o dia a dia. Mas no momento que tentava descrever a criatura, ficava mudo. Joaquim tentou outras abordagens, pediu para Sebastião desenhar. Sebastião pegou o papel e o lápis, começou a desenhar. E desmaiou. Quando acordou, o papel estava em branco, mas suas mãos sangravam. As unhas tinham cravado nas palmas com tanta força que abriram feridas. Ela não quer que ele conte, disse Dona Marli. O que quer que seja aquela coisa, ela selou a boca dele. Joaquim, desesperado, procurou a igreja. Foi falar com Padre Luciano, um homem de 68 anos que servia na paróquia de Xique-Xique há 40 anos. Quando Joaquim contou a história, o gado desaparecendo todo mês, os seguranças em choque, Sebastião mudo, o padre fechou os olhos e suspirou fundo. Eu temia que isso voltasse, disse Padre Luciano. Como assim voltasse? O padre levou Joaquim até a sacristia, onde guardava documentos antigos da paróquia. Puxou um livro de registros de 1923. Há registros sobre uma criatura que aparecia nesta região em ciclos. A última vez foi em 1923. Antes disso, em 1879. Antes disso, em 1835. Ciclos de quanto tempo? Aproximadamente 40 a 50 anos. E sempre na mesma época. Lua cheia, entre maio e setembro. Sempre levando animais. Sempre deixando pessoas em estado de choque. Joaquim sentiu um frio. 2009, 86 anos depois de 1923. O ciclo voltou. Aparentemente sim. Mas o que é essa coisa, padre? Padre Luciano fechou o livro. Os registros não são claros. Alguns chamam de o coletor, outros, a fome que caminha. Os mais antigos usam um termo em tupi que eu não sei traduzir. Mas todos concordam em uma coisa: ela não é deste mundo. E quando aparece, precisa ser expulsa. Ou ela nunca para de se alimentar. Como expulsar? Nos registros de 1923, foi realizado um exorcismo. Não de pessoa, mas de lugar. Exorcismo da terra. Padre Manuel, que estava aqui na época, reuniu toda a comunidade. Passaram 3 dias e 3 noites em oração no local onde a criatura aparecia. No terceiro dia, ela nunca mais voltou. Até agora. Padre Luciano reuniu outros 3 padres da região. Juntos, estudaram os registros antigos e prepararam o ritual. Joaquim avisou toda a comunidade. Muitos não acreditaram. Acharam que era loucura, superstição. Mas alguns lembravam das histórias dos avós, das coisas que andavam à noite, das criaturas que o sertão escondia. No final, 87 pessoas se dispuseram a participar. Homens, mulheres, idosos, jovens, todos moradores da região que tinham fé e coragem suficiente para enfrentar o desconhecido. A próxima lua cheia seria em 10 de setembro de 2009. Seria a noite da batalha. Às 18 horas do dia 10, as 87 pessoas se reuniram no pasto principal da Fazenda Três Irmãos. O gado havia sido removido para outro local. Padre Luciano desenhou um grande círculo de sal ao redor do grupo. Colocou crucifixos nos 4 pontos cardeais. Preparou água benta em grandes recipientes. O que vamos fazer, explicou ele, é um ritual de expulsão. Não estamos tentando matar a criatura. Não sei se ela pode ser morta. Estamos dizendo a ela que não é bem-vinda aqui, que este é território sagrado e que ela precisa partir. E se ela não quiser partir? Perguntou alguém. Então rezamos mais alto. Às 20 horas, quando a lua começou a subir, o ritual começou. Os 4 padres ficaram nos 4 pontos cardeais, cada um segurando um crucifixo e recitando orações em latim. As 87 pessoas, dentro do círculo de sal, rezavam o terço, alto, em uníssono. Ave Maria, cheia de graça. As horas passaram. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. O ar ficou frio. O silêncio desceu sobre o pasto. E então ela apareceu. A criatura veio do mesmo lugar, do norte, flutuando sobre a terra. Mas desta vez, quando se aproximou do círculo de sal, parou. Os olhos, dezenas deles, fixaram-se no grupo de pessoas rezando, e a voz voltou. Aquela voz, composta de 1000 vozes.
Este é meu território, meu lugar de alimentação. Vocês não têm poder para me expulsar. Padre Luciano ergueu o crucifixo mais alto. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te ordeno, deixe este lugar. A criatura avançou. Tentou cruzar o círculo de sal. Quando suas extremidades tocaram o sal, um clarão de luz explodiu. A coisa recuou, sibilando. Deus não tem domínio aqui. Este é lugar de fome, de necessidade. Eu existo desde antes do homem. Existirei depois. Talvez, respondeu o Padre Luciano, sua voz firme. Mas hoje, aqui, você não tem poder, porque não enfrentamos você sozinhos. Enfrentamos você unidos, em fé, em propósito. E há algo em nós que você não pode consumir. O quê? Esperança. Os 87 começaram a rezar mais alto. Suas vozes se unindo em um coro poderoso. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. A criatura tentou avançar novamente. Novamente foi repelida pela luz. Pai nosso que estais no céu. A coisa começou a pulsar violentamente, os olhos abrindo e fechando freneticamente. Santificado seja o vosso nome. Um dos padres jogou água benta na direção da criatura. Onde a água tocou sua forma, fumaça subiu e a coisa berrou. Um som que fez todos cobrirem os ouvidos. Venha a nós o vosso reino. A criatura começou a recuar, não por escolha, mas forçada, como se uma força invisível a empurrasse para trás. Seja feita a vossa vontade. Ela tentou resistir, tentou se agarrar no chão, mas não conseguiu. Assim na terra como no céu. Com um último grito de 1000 vozes, a criatura foi arremessada para trás. Flutuou rapidamente em direção ao norte, ficando cada vez menor, até desaparecer completamente no horizonte. O silêncio voltou. E então, os grilos, os pássaros, o vento. A vida retornou. Foi quando Sebastião, que estava dentro do círculo com todos, abriu a boca pela primeira vez em 6 meses. Ela foi embora, ele disse, sua voz rouca, mas clara. Ela realmente foi embora. E então, caiu de joelhos e chorou. Chorou por 6 meses de silêncio forçado, por 6 meses de pesadelos, por 6 meses vivendo com o terror daquela noite. Mas agora, ele estava livre. Todos estavam livres. Depois daquela noite, o gado nunca mais desapareceu da fazenda Três Irmãos. Setembro passou, outubro, novembro. Lua cheia após lua cheia. Nada. A criatura nunca mais voltou. Joaquim conseguiu recuperar sua fazenda. Com o tempo, os prejuízos foram superados. A propriedade voltou a prosperar. Sebastião continuou trabalhando lá por mais 10 anos, até se aposentar em 2019. Ele falou sobre aquela noite apenas uma vez, em uma entrevista que me deu em 2023. Eu vi o mal de verdade. Não o mal humano que a gente conhece, mas algo mais antigo, mais profundo. Algo que existe desde antes de existir palavra para nomear. E aprendi algo importante naquela noite. O mal tem poder, mas a fé tem mais. Quando 87 pessoas se unem em oração, quando acreditam de verdade, nada pode resistir a isso, nem mesmo coisas que não deveriam existir. Padre Luciano morreu em 2015, aos 74 anos. No seu funeral, havia mais de 400 pessoas. Todos lembravam dele como o padre que expulsou o demônio do pasto. Mas ele não gostava desse título. Não fui eu, ele dizia. Foram as 87 pessoas que tiveram coragem de ficar ali, rezando, mesmo com medo. Foram elas que expulsaram a criatura. Eu só as guiei. A Fazenda Três Irmãos existe até hoje. Pertence agora ao filho de Joaquim, Roberto Neves, que a administra com sucesso. No local onde aconteceu o exorcismo, foi construída uma pequena capela. Simples. Apenas 4 paredes e uma cruz. Todo dia 10 de setembro, a comunidade se reúne lá para uma missa de ação de graças, lembrando da noite em que enfrentaram o impossível e venceram. Você acredita que algumas criaturas existem além da nossa compreensão? Que há coisas no mundo que a ciência não explica? Deixe sua opinião nos comentários. Eu visitei a Fazenda Três Irmãos em 2024. Conversei com Roberto, vi a capela, andei pelo pasto onde tudo aconteceu.
e posso dizer: há uma paz naquele lugar, uma paz que parece intencional, como se a terra estivesse agradecida por ter sido libertada. Roberto me mostrou os registros da fazenda. Desde setembro de 2009, não houve uma única perda inexplicável de gado, nem um animal, em 15 anos. Meu pai me fez prometer uma coisa antes de morrer, disse Roberto. Que todo mês de lua cheia eu acendesse uma vela na capela e rezasse um Pai Nosso, não por medo, mas por gratidão. Para lembrar que a proteção não vem de cercas ou armas, vem de fé. E até hoje ele cumpre a promessa. Esta história nos ensina algo fundamental. Há forças no mundo que não entendemos, que nunca vamos entender. Criaturas que existem nas sombras, além da luz da ciência e da razão. Mas também nos ensina que não estamos indefesos. Quando nos unimos em fé, em propósito, em coragem coletiva, podemos enfrentar até mesmo o que não deveria existir. O mal existe, é real, é antigo, mas não tem poder maior que Deus. Se você gostou de ouvir esse relato de mistério sobrenatural, que a ciência não explica, mas a fé em Deus sempre vence, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Grande abraço.